Olá pessoal, meu nome é Vinícius Nardi. Quero continuar nossa série da Igreja do Mundo, retratando os problemas da igreja e o problema da igreja que o mundo tem afetado dentro da igreja. Um dos maiores problemas que vemos é a questão do evangelho de ofertas. Você vem para Jesus que você vai ganhar algo em troca. Se você tem um carro velho, você ganha um carro novo e assim por diante. Mas esse é um assunto que eu não quero tratar no dia de hoje. Quero tratar daquilo que penso que talvez seria o segundo grande problema, que é a questão de recasamento. É possível? Pode-se casar? O que as Escrituras diz? O que a palavra do Senhor diz? O que o Senhor pensa a respeito disso? Eu quero falar sem rodeios aqui e já dizer: Deus não permite o recasamento, a não ser que um dos cônjuges venha a falecer. Nós vamos tratando isso daqui em diante. Mas Deus não permite o recasamento. E por que se prega tanto, se deixa, tantos pastores fazem recasamento? É evidente. Se for pregado isso nas igrejas, as pessoas vão sair e vai diminuir a arrecadação. Isto não é interessante. Mas vamos esclarecer na palavra de Deus, à luz da palavra, o que o Senhor nos diz. Primeiro, desde o começo. Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o homem deixa pai e mãe e junta-se à sua mulher, tornando-se uma só carne. Ou seja, se é uma só carne, é indissolúvel, não se separa, a não ser através da morte. Nós vamos ler um pouco mais adiante. Isso foi estabelecido antes de ter contrato civil, antes de instituições religiosas. Já havia esse pacto de casamento que Deus estabeleceu. Então, não se separa para casar novamente. Vamos ler outro texto. Quem repudiar sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Então, se vier a separar, que não se case novamente, porque é adultério tanto para a mulher quanto para o homem que se junta a outro cônjuge. É adultério, é pecado. Isto é evidente na palavra de Deus. Vamos ler um outro texto. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Ora, a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, gente, a única maneira de separar e casar novamente é através da morte. Se separarem o casal e os dois estão ainda vivos, não pode juntar com outros. Ou continuem separados até a morte, ou voltem a viver juntos novamente. Do contrário, é adultério, é pecado. Isso não pode ser pregado nas igrejas como tem sido feito. Vamos ler agora um outro caso, que talvez esse sim é o grande problema. Um texto que está sendo interpretado de forma errada, justamente para validar o que nós acabamos de ler nas Escrituras. É o texto de Mateus 5, capítulo 5, versículo 32.
Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Veja bem, nós temos aqui um casal que eram dois jovens que se casaram, independente de contrato civil, de qual igreja que foi, se era convertido, se não era, eles casaram. São hoje uma só carne. Essa aqui é uma relação sexual lícita. E aqui nós temos um outro caso de relação sexual ilícita. Aqui se ocorre de três formas. Ou os cônjuges são solteiros e vivem juntos em concubinato. E isso é uma relação sexual ilícita. Ou a esposa ou o marido, o homem, a esposa não, ou a mulher ou o homem já teve um outro casamento. Teve um casamento, se separou e se juntou. É uma relação sexual ilícita. Ou se ambos já foram casados, separaram os seus cônjuges e se juntaram e vieram até a casar. Todos esses três casos são casos de relações sexuais ilícitas. Então, quando a palavra em Mateus diz, permite, que exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe a tornar adúltera ou adúltero, podem se separar. Então, esse casalzinho aqui, eles são uma relação sexual ilícita. Eles podem separar. Esses dois é uma relação sexual lícita. Esses dois não podem separar. Se separar, como já lemos, que fiquem ambos sós. Ou, se vier a morrer o marido, aí sim ela pode casar novamente. Ou, se morrer a esposa, ele sim pode vir a contrair novas núpcias. Infelizmente, esse texto de Mateus tem sido traduzido de forma... Tem duas traduções erradas. Uma que fala que, em vez de exceto em caso de relações sexuais lícitas, está a interpretação, aliás, a tradução está como adultério. Então ficaria assim o texto: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de adultério, a expõe a tornar adúltera. Ou seja, a mulher cometeu um pecado com outro homem, fez um adultério, e então, por essa mulher ser adúltera, ou o homem também, eles podem separar. Então, é isso que se prega nas igrejas. Mas a palavra não está falando de adultério. Está falando de relações sexuais ilícitas. Esse caso. Ela errou, tem que se consertar e volte a viver normalmente com o marido. Há uma outra tradução que diz infidelidade, que é pior ainda. Diz aqui, exceto em caso de infidelidade. Seria a mesma coisa. Mas, veja bem, se o homem ou a mulher for infiel, dá-se a interpretação que eles podem se separar. Onde, na verdade, não é isso. Se um dos dois for infiel, eles devem, da mesma forma, perdoar e continuar a viver juntos, porque é uma relação sexual lícita. Aqui pode separar, aqui não pode. Então isso, infelizmente, está sendo pregado e nós temos no Brasil muitos casos de divórcios. E a igreja tem apoiado nesse texto para poder deixar que haja recasamento dentro das igrejas. Aí eu pergunto, isso não seria muito radical? Não seria muito radicalismo? Mas foi exatamente o que Jesus pregou. No texto de Mateus 19, Jesus coloca todo o seu parecer sobre a questão do divórcio. Primeiro ele explica a questão de Moisés e conversa com seus discípulos e termina no versículo 9
dizendo a mesma coisa do que está dizendo no versículo Mateus 5,32. Diz assim, ó, Mateus 19:9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, é esse caso aqui, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Jesus repete as mesmas coisas. Relações sexuais ilícitas, aqui pode se separar. Aqui, relações sexuais lícitas não pode se separar para casar novamente. É muito radical isso? Realmente é muito radical. Jesus era radical. Tanto é que os discípulos indagam a Jesus no versículo seguinte, no versículo 10, Mateus 19:10. Disseram os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Ora, veja só, os próprios discípulos ficaram estarrecidos porque era algo muito sério. Era algo sério. Eles perguntam para Jesus, então é melhor não casar, porque é uma decisão difícil. Nós costumamos dizer que é igual você estar perdido numa mata com uma espingarda, nem sei se tem espingarda hoje, nos dias de hoje, com uma bala só, um cartucho só. E a onça vem em sua direção e você tem um tiro só. Se você acertar bem no meio dela, ela morre. Caso contrário, você é devorado. Casamento seria parecido. Se você errar na sua escolha, você vai ter que passar a sua vida toda com aquela escolha. Então é sério isso. E, para terminar, Jesus responde aos discípulos fazendo uma comparação com o eunuco. O eunuco, acredito que todos saibam, mas eram os empregados do rei que cuidavam das mulheres. Então, eles se envolviam com as mulheres, embelezavam as mulheres, cuidavam das mulheres para desfrute do rei. Para isso, eles precisavam serem castrados. Cortavam seu órgão genital para ter esse ofício. E olha o que Jesus diz no versículo 12, Mateus 19:12. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admita. Ou seja, o negócio é tão sério que Jesus faz uma comparação do casamento com o fato da pessoa tornar-se eunuco. Uns castraram-se porque quiseram, outros foram obrigados. Mesma coisa no casamento. Uns casam porque quer, outros casam porque são obrigados, outros casam por contrato, apenas para um contrato. Mas, da mesma forma como no momento da castração não tem mais volta, o casamento é da mesma forma. Assim como o eunuco, a única coisa que ia acontecer é que ele seria daquela forma até o fim da vida. E o casamento é a mesma coisa. Casou-se, você vai continuar com o seu cônjuge até o fim da sua vida. Então, concluindo, pode se casar? Pode, claro que pode. Pode divorciar? Pode até divorciar. Pode casar-se novamente? Não, não pode. A menos que um dos cônjuges venha a falecer. Espero esclarecer esse tema. Se você que prega errado, que prega a favor do recasamento, reconsidere. É pecado. Está levando muitos a pecar. E isso não é correto diante de Deus. Um abraço.